Bem-vindo ou bem-vindo de volta a mais um vídeo aqui no canal. Se és novo por aqui, eu sou a Dora e neste canal eu partilho com vocês a minha vida aqui na Noruega. E no vídeo de hoje vou partilhar com vocês algumas coisas que eu acho interessante vocês saberem se pretendem vir para a Noruega. A primeira curiosidade é, se vocês forem num café ou mesmo se forem num restaurante e no final quiserem um expresso, por exemplo, algo muito comum em Portugal, mas aqui se vocês quiserem um expresso têm que pedir pelo expresso, porque se pedirem somente um café vão-vos trazer uma caneca cheia de café. Os noruegueses, por norma, consomem bastante café. Eles vão bebendo café desde o início do dia até o final do dia e então é por isso que eles preferem fazer o café mais fraco e ir bebendo uma quantidade assim considerável ao longo do dia. Isso até aconteceu não faz muito tempo, faz uns meses. Eu e o Moreno fomos tomar o pequeno almoço. Ele pediu um café e ele estava à espera que fosse algo mais... Ele já sabia que ia ser uma caneca, né, de café. Mas nesse café onde nós fomos havia dois tipos de canecas. Havia uma caneca assim média e havia uma caneca que era mesmo enorme. Sem exagero, aquela caneca devia ter umas 500 ml de café. Por isso tenham isso em mente. A segunda curiosidade, o norueguês é um povo que adora o silêncio, eles falam muito baixinho, não estão habituados. Hoje em dia se calhar estão um bocadinho mais habituados porque há muitos estrangeiros aqui, mas por norma eles são pessoas que falam baixo, não andam aos gritos na rua, mesmo dentro de casa. Às vezes nem sabemos se a pessoa está em casa ou não, porque quase não se ouve barulho nenhum. Nós, por exemplo, quando vamos sair, temos de ter sempre atenção em falar um bocadinho mais baixo, porque a nossa tendência, como europeus, é sempre falar num tom muito mais elevado. Para nós esse é um tom normal, mas para eles um tom mais elevado pode parecer que estão a ter uma discussão, que as pessoas estão a ter uma discussão ou que está a acontecer assim alguma coisa e eles começam a olhar assim com maus olhos. Terceira curiosidade, o consumo de álcool é algo muito controlado aqui. Os noruegueses, pelo que eu tenho percebido, têm assim um bocadinho problemas com o álcool. Eles não são assim, por exemplo, como nós, que nós podemos ir bebendo um bocadinho ao longo da semana, uma cerveja, uma taça de vinho, algo assim. Eles deixam para começar a beber assim mais para o final da semana. Normalmente começa quinta-feira, quinta, sexta, sábado e domingo, digamos assim. Eles não conseguem controlar muito e há muitos bêbados, há pessoas que ficam mesmo muito bêbadas. Aqui na nossa rua temos dois bares, há um que é muito mais famoso e normalmente às sextas-feiras, quando eu saio à noite do trabalho, eu evito passar nessa rua e venho por baixo em vez de vir por cima. Porque se eu vier por cima eu cruzo-me sempre com muitos bêbados. Teve uma vez que eu até estava a trazer um bocado de pizza para casa e encontrei com uns miúdos, já estavam bem tocados e eles perguntaram se podiam ficar com a pizza e como é óbvio, eu, mulher, à noite, sozinha, claro que não estava com medo que me atacassem nem nada, porque não parecia que ia acontecer nada, mas eu normalmente sou muito medrosa, então o que é que eu fiz? Entreguei a caixa para eles e vim para casa. E então eu tento evitar essas situações. E uma coisa também, uma forma do governo controlar esse consumo é separar as bebidas brancas das bebidas, por exemplo, como cerveja ou cidras. Cervejas ou cidras nós encontramos só nos supermercados e as bebidas mais fortes, as bebidas ditas brancas, nós encontramos numa loja específica, que eu vou deixar aqui o nome na tela, porque eu nunca sei dizer o nome como deve ser, e até no supermercado tem um horário para comprarmos, por exemplo, cervejas ou bebidas assim, cidras com álcool, por exemplo, Somersby. E tem que se apresentar também o documento a comprovar que és maior de idade e, se não me engano, é até às 6 da tarde é que podes comprar essas bebidas. E nessa loja que eu disse específica para vender o resto das outras bebidas, normalmente durante a semana, se não estou em erro, fecha às 6, aos sábados fecha às 4 e aos domingos está fechado. Eu tenho um colega norueguês que ele contou-me que ele antes morava num vilarejo, digamos assim, uma cidadezinha bem pequenininha, em que não existia essa loja para comprarem bebidas brancas, então ele tinha sempre que se deslocar por uma outra cidade, que se não me engano até era Bergen, se quisessem consumir para além de cervejas, por exemplo. Eu vou aproveitar este gancho para irmos para a quarta curiosidade, que é proibido beber bebidas alcoólicas na rua.
por exemplo, andar na rua com uma cerveja ou o que é que seja de álcool, não é permitido, por isso tenham atenção a isso, porque nós estamos muito habituados, por exemplo, a comprar uma cerveja e estarmos com os nossos amigos juntos e estarmos ali a conviver e a beber, por exemplo, num parque ou algo assim, e aqui isso é algo totalmente proibido. Para além do controlo do álcool, também há um controlo muito grande em termos de medicamentos. A maior parte da medicação só podemos comprar se tivermos uma receita médica. E normalmente mesmo os médicos, quando nós vamos com alguma queixa ao médico, normalmente eles tendem a tentar resolver o problema com paracetamol, que é algo assim mais fraco, antes de passarem para ti uma medicação mais forte. Porque os noruegueses também têm algum problema com drogas, então o governo tenta controlar esse problema com esses controlos sobre a medicação e também sobre o álcool. Eu, por exemplo, já fui ao médico e quando eu fui eu estava com uma infecção urinária. Eu fiquei surpresa por não me ter passado paracetamol, mas por acaso passou-me antibióticos, porque se calhar porque eu já estava com essa condição já há algum tempo, inicialmente muito leve e como eu tinha acabado de cá chegar, eu não queria ir ao médico porque eu pensei que ia ser um processo, porque eu ainda não tinha o meu número de identificação, não tinha nada disso, então eu deixei arrastado por um tempo. Se calhar é por isso que ele me passou antibióticos, e mesmo nas farmácias muitos dos medicamentos não consegues comprar sem receita médica. Por isso, uma dica: se vens para cá, traz já o teu estoque, compra tudo o que tu conseguires comprar antes de vires para cá. Gel para dores musculares, Brufen, anti-inflamatórios. Tenta comprar essas coisas todas que tu achas que possas vir a precisar, porque comprar medicação aqui é um problema. Por exemplo, eu precisei de probióticos, que a minha nutricionista me passou para comprar, e mesmo probióticos eu não encontrei muitas variedades na farmácia. Eu fui na farmácia e eu perguntei e a senhora não encontrou muita coisa, ela só me mostrou uma prateleira onde tinham coisas, remédios relacionados com o estômago, mas a maior parte deles nem eram probióticos, eram laxantes. Por isso, em termos de medicação também, às vezes é um bocadinho chato encontrarmos as coisas. Temos que mandar via online, foi o meu caso, mas tenham atenção porque aqui às vezes é um bocadinho chato encontrares, por exemplo, algo muito específico, ou conseguires ir na farmácia e comprar alguma coisa para dor, tens de passar sempre pelo teu médico. Próxima curiosidade, em relação a horários de trabalho. Aqui na Noruega, o horário normal de trabalho é de 40 horas semanais, mas a maioria das empresas adotam um sistema de 37 horas e meia de trabalho, sendo que é dividido entre 5 dias úteis normalmente. Cada empresa adota as suas regras. Por exemplo, em relação a férias, muitas empresas adotam as 5 semanas de férias, mas há empresas que são menos dias de férias. Ou então, em relação ao pagamento das férias, há empresas em que eles ficam-te com um mês do teu salário quando tu começas a trabalhar, porque vão-te dar este dinheiro que vão reter do teu salário, vão-te dar no próximo ano, quando for o pagamento das férias. Isso aconteceu, por exemplo, com o meu namorado, o Moreno. Ele, quando começou a trabalhar, ele não sabia, ele teve ali um mês que ele não recebeu o salário dele. Ainda bem que ele tem as finanças dele organizadas, porque senão ia ser um susto, ele ia estar mesmo em maus lençóis, porque não lhe avisaram. Simplesmente teve um mês que ele não recebeu o salário, porque esse dinheiro ficou retido na empresa para lhe ser pago como subsídio de férias no próximo ano. Basicamente, para a empresa não ficar em prejuízo, porque imagina, tu começas a trabalhar e não ficas o ano inteiro, né? Depois, quando tu cessas o contrato, tem que se fazer o ajuste de contas e a empresa vai ter que te pagar o relativo a subsídio de férias. Então, o que eles fazem para não passarem por isso é reterem-te o mês do teu salário. Desculpem o barulho, estão a fazer obras aqui ao pé. Mas, por exemplo, na empresa onde eu trabalho, isso não aconteceu. Eu não recebi, né? Eu comecei a trabalhar no mês de maio. No mês de julho é quando é pago o subsídio de férias para toda a gente. Eu não recebi porque ainda não tinha um ano na empresa, mas este ano eu já recebi o subsídio de férias relativo a um ano de trabalho. Por isso tudo depende de empresa para empresa. Uma outra curiosidade, há uma transparência na tua vida e nas empresas, ou seja, tudo é público. Tu consegues saber quanto é que a tua empresa está a fazer por ano, se está a haver ganhos, se está a haver prejuízos. Consegues saber, por exemplo, tu metes num telefone
na internet e consegues saber a quem é que pertence aquele número de telefone. Ou há uma aplicação que agora já não me lembro o nome, eu vou ver se consigo deixar aqui na tela para vocês, onde vocês metem o nome da pessoa, por exemplo, e vocês têm a informação toda da pessoa, vocês conseguem saber quanto é que o vosso colega recebe, quanto é que o vosso patrão tira por ano ou por mês. Há uma transparência enorme. Na internet vocês conseguem encontrar informações de toda a gente. Por um lado é bom, mas por outro lado é assustador. Outra curiosidade, licença médica. Todos os funcionários têm direito a 16 dias de licença pago na sua integridade, desde que tenhas um atestado médico. Passado esse tempo, o Estado paga-te uma parte relativa ao teu salário. E outra coisa interessante é que muitas empresas também têm a política de tu podes estar em casa X dias por ano. Há empresas que são 5 dias, há empresas que são mais, sem precisares de um atestado médico para comprovar que estás doente. Próxima curiosidade, licença paternal. Os pais têm direito até 49 semanas off para estarem em casa com os filhos, recém-nascidos. Tanto o pai quanto a mãe. E recebem a totalidade do valor que eles recebem por mês da empresa deles. Ou seja, podem optar, o pai ou a mãe podem optar por exemplo, a mãe ficar os 49 semanas, ou então podem dividir ao meio essas semanas todas, metade para um, metade para o outro, por exemplo. Ou então podem optar por ficarem muito mais tempo, podem ficar 59 semanas ao invés de 49, e só que em vez de receberem 100% do salário, recebem só 80%. Há ali uma penalização. Uma coisa muito boa aqui que nós vemos aqui na Noruega é que normalmente o pai está muito envolvido na criação dos filhos. Por exemplo, é uma coisa muito comum vermos os homens com carrinhos de bebê, ou mesmo com crianças ao colo, sozinhos, às vezes sem as mães, só eles mesmos vão às compras, ou vão tomar café, ou vão simplesmente passear, ou levar o filho para a natação, o que quer que seja. É algo muito comum de se ver aqui. Infelizmente não é algo muito comum de se ver em Portugal, por exemplo. Claro que às vezes nós vimos, por exemplo, um pai com um filho no parque ou algo assim, mas não é uma coisa assim muito comum, é algo que vê-se mais as mulheres a fazerem, mas aqui não há muito essa distinção. Os pais estão mesmo muito presentes. Eu até teve uma vez que eu ouvi num podcast de uma brasileira que escreveu um livro que era mais ou menos sobre isso, né? O facto a falar sobre essa diferença dos homens e das mulheres, dos direitos e isso tudo, e o livro não foi aceito para ser vendido aqui na Noruega porque era algo que não fazia bem parte da realidade dos noruegueses, então não fazia sentido ela vender os livros aqui. Próxima curiosidade, a Noruega é conhecida pelo bacalhau e pelo salmão, certo? Mas não estranhem se vierem para aqui e, por exemplo, numa cidade assim mais pequena como a nossa, não encontrarem nenhum restaurante com peixe no menu. Teve até uma vez que eu estava na bomba de gasolina onde a Michelle trabalha e apareceu um turista porque tinha parado aqui um cruzeiro e ele perguntou-nos onde é que ele podia comer peixe. E foi um problema porque nós tentamos explicar para ele que aqui na nossa ilha nós não conhecíamos nenhum restaurante que tivesse peixe no menu, porque não é algo que os noruegueses comem muito. Por norma, os noruegueses comem muito fast food, adoram pizzas, hambúrgueres, comida indiana também. Nos supermercados tu encontras sempre prateleiras cheias de comidas mais da América Latina, por exemplo, como tacos, salsa, chips, tortilhas. Também encontras uma secção com muita variedade de comida indiana, molhos e coisas assim. Também comem bastante pão com queijo. Próxima curiosidade. Aqui na Noruega, todas as estações do ano merecem uma semana de férias para comemorar. Pois é. Verão, inverno, primavera, outono, tudo merece uma semaninha de férias. As escolas fecham e estamos todos em casa. E para quem vai trabalhar, ou tem que levar os filhos juntos, ou então tem que tirar férias e ficar em casa, porque creches, escolas, tudo fechado, e aqui nós não temos aquela facilidade de encontrar uma ama, por exemplo. Ou temos que ficar em casa, ou temos que levar os filhos para o trabalho. Eu comecei o curso norueguês, agora estou na escola, digamos assim. Eu também tive esta semana de férias agora em outono, quando eu ainda estava a ir todos os dias, eu estava a ir de segunda a sexta, eu passei essa semana toda em casa, só ia trabalhar, o que foi muito bom. A outra curiosidade é que não estranhem se vocês estiverem no vosso local de trabalho e os vossos colegas entrarem e começarem a trabalhar e não vos disserem olá.
não vos disserem bom dia, boa tarde ou boa noite. É algo muito comum aqui. Eu no início estranhei bastante, eu ficava muito chateada, porque eu às vezes parecia que eu me estava a dar super bem com a pessoa num dia e no próximo dia a pessoa passava por mim e não me dizia nada. Mas é super comum, eles chegam, encontram-te lá, passam por ti, vão trocar de roupa, voltam e começam a falar contigo como se tivessem dormido juntos, por exemplo. É falta de educação? Eu acho que é falta de educação, mas para eles não é falta de educação, é algo normal. Hoje em dia já não me chateia tanto, mas às vezes ainda fico um bocadinho incomodada, a sério. E isso aconteceu ontem no trabalho, da minha colega chegar, passar por mim, não dizer nada e trocar de roupa, voltar e depois simplesmente perguntar: então, como é que está a correr o teu dia? Está a correr bem? Eu tento não dar importância a isso, porque já estou aqui há quase 2 anos. É algo que eu vejo quase todos os dias no trabalho, mas é isso. Não leva muito a peito, simplesmente é a forma deles serem. E a penúltima curiosidade. Eu sei que nós estamos muito habituados a termos restaurantes e supermercados abertos até tarde. Estamos habituados a supermercados a fecharem às 10, às 11 da noite. E quiçá até meia-noite, se for num centro comercial, por exemplo. Mas aqui isso não acontece. Normalmente as coisas estão abertas de segunda a sábado, sendo que de segunda a sexta alguns sítios fecham às 4h30, outros fecham às 7, outros fecham às 8, cada um faz o seu horário. Por exemplo, temos aqui um café ao pé de casa que às 4h30 durante a semana está fechado, mas também temos cafés que, por exemplo, temos o café dentro do centro comercial que fecha às 8 de segunda a sexta, se não me engano. Depois temos o sábado, que muitos fecham super cedo, fecham às 6, há uns que fecham às 4, cada um faz o seu horário, como eu disse. E aos domingos normalmente está quase tudo fechado. Nós aqui aos domingos, por exemplo, nós temos um único supermercado e é o único supermercado aberto, que é o Kiwi, onde eles abrem ao domingo, mas também nós temos um acesso muito limitado às compras. No início o Moreno também reclamava muito sobre isso, porque às vezes tu lembras que tens de comprar uma coisa, mas já não vais a tempo e está tudo fechado. Por isso tenham atenção a isso, é algo que se vocês estiverem a vir para cá vão ter que se habituar a não terem tudo disponível para vocês no horário que vocês querem. Eu sei que muitas pessoas aos domingos quer sair, quer ir passear as horas que bem entender até tarde, e têm que ter atenção porque não vão encontrar tudo aberto, e se encontrarem alguma coisa aberta é de estranhar. Mesmo em Bergen, que é uma cidade assim pitoresca, turística, nós já fomos passear num sábado e as coisas fechavam super cedo. Por isso não dá para ficar um sábado inteiro fora de casa à espera que vamos ter sempre um sítio para ir. E a última curiosidade, existem várias curiosidades, eu posso fazer um segundo vídeo se vocês quiserem, mas eu vou encerrar o vídeo com esta última curiosidade, que é, nós temos um site que se chama Finn, em que temos uma secção, é um site onde nós encontramos casas a arrendar, a vender, carros também a vender, coisas para casa, mobílias, roupas, sapato. É um site como se fosse, por exemplo, o OLX em Portugal, mas nesse site temos uma opção que é o Gizboard, vou deixar na tela. É onde as pessoas deixam coisas para oferecer. É uma secção onde as pessoas deixam coisas que são mesmo para dar. Por exemplo, aqui em casa nós temos esta mesa onde nós metemos a televisão e a nossa mesa de comer. O Moreno encontrou lá e vieram trazer a casa e não lhe pediram nada por isso. Foram 2 velhinhos muito simpáticos, vieram trazer, e isso é algo muito bom porque dá para encontrar muitas coisas, dá para encontrar frigorífico, sofás, cadeiras, mesas, mobílias assim em termos gerais. Dá para encontrar muitas coisas boas que as pessoas já não querem e estão dispostas a oferecer, e dá muito bem para mobilar uma casa só com essa secção que tem nesse site. Por isso, se estiverem a vir para cá, vão lá dar uma vista de olhos. E para além desse site também encontra-se aqui muitas lojas de segunda mão, onde vão encontrar coisas também para casa, roupas também, sapatos, muitas coisas. Nós chegamos a comprar algumas coisas nessas lojas, e eu tenho um casaco que é mais assim uma capa de chuva, que eu comprei um dia que nós fomos passear em Angunsund e estava a chover, e eu, como sempre, não levo casaco com capucho. E então entrei numa dessas lojas e comprei um casaco muito boa qualidade. Um casaco, dá para ver que não foi um casaco barato, mas eu comprei, se não me engano, por 300 coroas, muito barato, e eu adoro esse casaco para chuva porque tem capucho e é assim comprido. Por isso não gastam muito dinheiro no vosso país, por exemplo, a trazer um monte de casacos de frio ou roupas de frio, porque podem explorar aqui essas lojas de segunda mão e encontram muita coisa de muita boa qualidade
por isso há que aproveitar. E é isso para o vídeo de hoje. Deixem aqui nos comentários se vocês querem que eu traga mais um vídeo ou mais vídeos com este tema de algumas curiosidades aqui na Noruega. Existem milhares de curiosidades, estas foram as que eu consegui juntar para já. E não te esqueças de inscrever no canal se não fores inscrito, deixares um gosto e vos vejo no próximo vídeo. Tchau!